Olá, está começando mais um Papo.com. Hoje vamos falar sobre o aumento dos evangélicos na política. Estamos aqui com o reverendo Geraldo Barbosa, que é capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada pela presença, reverendo. Eu vou começar te perguntando qual que é a sua opinião sobre a política atual no Brasil. A situação atual da política, quando você me fez essa pergunta, Ana, quando eu estava pensando sobre essa pergunta, eu pensei assim, não quero ser tão clichê dizendo assim, a situação atual está em crise. Que está em crise todo mundo sabe. Eu acredito que essa situação que a gente vive hoje é uma situação de oportunidade, onde o povo pode ficar mais consciente da sua situação como aquele que pode promover política. Então eu penso que esse momento atual de crise é um momento de oportunidade. Oportunidade para quê? Para que a pessoa possa se conscientizar melhor no momento que for dar o seu voto, onde ela vai agora pensar em que não só dar o voto naquele momento, mas também acompanhar o que o seu político faz ou deixa de fazer nos lugares que ele deveria fazer. Então, acho que é um momento de crise, sim, mas uma crise que leva a uma reflexão sobre a política, uma reflexão sobre o nosso país, uma oportunidade de fazermos com que a população pense e reflita sobre política. Então, nesse aspecto que estamos agora com a política, tem vários candidatos evangélicos. Você acha que é importante que eles deem um exemplo, como você citou, que eles são uma referência? Você acha que isso é importante? Eu acredito que qualquer político que se diz evangélico, ele tem que pensar sobre por que ele deve ser chamado assim. Eu vou tentar explicitar isso para você, Ana. Um político que se diz evangélico, o evangélico hoje, ele crê nos evangelhos. Então ele tem como primeiro fundamento que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Então, o que eu penso que esse político pode contribuir? Esse político contribui quando ele coloca a sua visão de mundo, e essa visão de mundo é permeada pela Bíblia, então seus valores éticos e morais, eles são permeados pela Bíblia. E a gente quer um mundo mais justo, um mundo de paz, um mundo de mais amor, de mais compromisso uns pelos outros. E é isso que Jesus, por exemplo, diz no Sermão da Montanha, que a gente deve ter amor, deve ter companheirismo, solidariedade uns pelos outros. Então você acha que política e religião pode dar uma combinação certa? Pode dar certo? Política e religião, os termos, esses dois termos conceituais, eles parecem que são díspares. Entretanto, quando você tem uma visão, aí é que está, o conceito religião e política são coisas díspares. Mas quando a gente pensa na questão de, olha só, vamos pensar em termos de visão de mundo numa ótica religiosa, aí difere. Aí sim essa combinação pode dar certo. Mas só o conceito em si, elas são conceitos díspares. Podem soar como conceitos díspares. E na sua opinião, como que os evangélicos eles podem fazer a diferença na política? Eles podem fazer diferença, um evangélico ele pode fazer a diferença na política porque quando ele realmente colocar os seus valores éticos e morais em prática. Não só no discurso eleitoreiro, mas sim assim, vamos fazer o quê? Um aspecto de um político evangélico é que ele quer o bem de todos. Ele não quer o bem da sua denominação, ele não quer o bem simplesmente de algumas pessoas que estão ao seu redor ou só de um grupo. O candidato, o político evangélico, ele quer o bem do Brasil. Eu vejo assim, para ele fazer a diferença, ele tem que fazer o bem para o Brasil, o bem para o seu estado, para o seu município, e não o bem para o seu corpo denominacional. E nós temos o pastor Everaldo, que é candidato a presidente. O que você acha dele usar esse título, pastor, nas campanhas? Eu, particularmente, eu não concordo. Eu acredito que ele tem que usar o cidadão Everaldo, candidato à presidência da República, o qual sua função é pastor. Quem o reconhece como pastor vai saber que ele é pastor. Então ele não precisa falar pastor Everaldo. Ele já por si só já é um pastor e o cidadão que tem que ser apresentado. Ele tem que apresentar uma plataforma de governo.
Ele tem que apresentar algo assim, olha, eu quero melhorar a educação, a saúde, sobre esses aspectos, ou nesses aspectos. E não falar, eu sou um pastor, porque só ser pastor não significa que ele vai ser um bom político. Ele pode ser um bom pastor, eu nem conheço, mas ele pode ser um excelente pastor. Mas ele tem que saber se esse pastor é um excelente político. E eu acredito que para ser um excelente político, ele tem que ser um excelente cidadão. Sim. E você acha que usar esse título atrai mais fiéis, assim, da igreja, atrai mais apoio da igreja? Eu acredito que esse título, em determinadas camadas evangélicas, pode atrair. Mas em determinadas camadas evangélicas, pode também falar assim, não, mas a gente já tem muitos aí. Então, eu acho que depende também, porque hoje até o mundo evangélico é um mundo evangélico bem eclético, ele não é ele é colocado numa mesma massa, mas tem várias leituras, várias, inclusive visões de mundo, né? Cristão, os que são mais reformados, os que são pentecostais, os neopentecostais, então tem várias camadas no meio evangélico que de repente ele pode falar para um, mas não fala para o outro. Uhum. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Papo.com, estamos aqui com o reverendo Geraldo Barbosa. Então, no bloco anterior a gente falou sobre candidatos evangélicos, eu citei o pastor Everaldo, mas também tem a Marina Silva, que se ela ganhasse, se elegesse a presidência, ela seria a primeira presidência evangélica do Brasil. O que você acha disso? Eu acho que a Marina é uma boa candidata. Eu acho que a gente tem que analisar a plataforma política de cada candidato. E a gente tem que avaliar se são coisas cabíveis ou não para a gente votar. Eu ficaria muito feliz se a gente tivesse um evangélico na presidência, isso é indiscutível. Mas eu queria que o evangélico me convencesse de que ele é o melhor. É o melhor no sentido assim, para o nosso povo, para o nosso país, para a melhoria da educação, para a melhoria da saúde, para a melhoria do transporte público. Qual o apoio que esse candidato vai ter para que as melhorias sejam feitas? Porque eu posso ter um excelente candidato, mas ele não governar. Então, qual o tamanho da governança que vai ter? Mas, indiscutivelmente, eu não tenho nada contra ninguém, nenhum candidato evangélico, muito menos a Marina, ficaria feliz, mas o meu medo também de opinar sobre isso é induzir as pessoas a votar no candidato que eu posso ou não votar. Política muitas vezes é associado a lucro, a poder. O que você acha dessa visão em relação aos evangélicos? Em relação aos evangélicos, Ana, eu acredito o seguinte, nós temos princípios norteadores da nossa vida. Caráter e honestidade são dois grandes princípios. Então, o que tem que nortear a vida de um político que se diz evangélico ou chamado evangélico? Caráter e honestidade em todas as suas ações, em todos os seus aspectos da sua vida. Por isso que lucro, dentro do meu pensamento e dentro do que a própria palavra de Deus fala, eu acredito que não deve existir para um político evangélico. Você acha que os evangélicos sofrem mais pressão por serem evangélicos e estarem na política? E aí que tá, Ana. Eu acredito que os evangélicos têm que sofrer mais pressão. Os que são chamados evangélicos, nós somos paradigmas, exemplo. Então, nós realmente não temos que ficar com medo de receber pressão. Nós temos que receber pressão e demonstrar o quê? O que nós acreditamos como fundamentos cristãos. E para finalizar, como que você acha que é a melhor maneira de alinhar política e religião evangélica, ou seja, qual for, para que beneficie a todos, que não seja só uma parcela da população? Eu vou me ater, Ana, à questão do evangélico. O evangélico, a leitura, o conceito que ele tem de religião, ele segue uma cosmovisão bíblica. Então, a visão que ele tem de homem, de mundo e de Deus, vem da palavra de Deus. Então, quando a gente imagina
a política uma pessoa, um deputado, um senador, um governador que se diz evangélico, ela tem que ser, a plataforma tem que ser fundamentada nos princípios cristãos, com uma cosmovisão bíblica sobre a sua visão, ou como o mesmo nome já diz, a sua visão de mundo tem que ser permeada pela palavra de Deus. E sim, quando nós pensamos nessa cosmovisão permeada pela palavra de Deus, o bem é comum. Eu quero que aquele que não tenha passe a ter um pouco mais de coisa, passe a ter saúde, passe a ter boa alimentação, passe a ter boa educação, bons meios de transporte. Aí eu vou querer que o outro seja beneficiado com o meu pensamento. Porque o pensamento, igual, volto a até repetir, o nosso fundamento grande é amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu quero bem para mim, para minha família, eu desejo o bem para todas as outras pessoas, entendeu? Melhores salários para os professores, melhores salários para os médicos, né? Melhores preparação para os futuros médicos. Então, assim, eu quero bem, como cristão, eu quero o bem de todos. Eu não quero o bem só do meu gueto ou da minha comunidade. A minha comunidade tem que desejar e fazer o bem para todas as pessoas. É assim que eu enxergo. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Ana. Bom, esse foi mais um Papo.com. Até a próxima.